Olá, sejam todos muito bem-vindos, todos que estão aqui ao vivo. Muito obrigado pela presença ao vivo. Bem-vindos também todos que estão vendo gravado. Obrigado pela audiência. Meu nome é Heitor Fagundes, sou helper de Petwork e hoje eu vou dar essa aula aberta sobre a palestra 46 do Petwork, que chama Autoridade. Um tema que vai falar sobre a nossa relação com as autoridades na vida. A relação que a gente construiu com a autoridade na infância e avaliar eventuais efeitos que essa relação criada na infância reverbera ainda hoje. Uma palestra um pouco desafiante, ela traz a gente para um lugar de muita atenção sobre o nosso passado, sobre o nosso presente, com conceitos que desafiam um pouco as nossas resistências, porque a gente não quer voltar lá para trás. A tendência nossa, deixa eu viver o daqui hoje para frente, deixa o que foi para trás. Só que o que a gente não reconhece ainda pode estar gerando efeitos, não reconhece do nosso passado, pode estar gerando efeitos negativos no presente. E é esses que a gente, para mudar no presente, tem que dar uma olhada no passado também e fazer essa ponte. Para quem não conhece o Petro, nessa palestra eu achei uma nova definição, então nessas palestras o que é o Petro, que vários conceitos são aplicados e explicados de formas diferentes ao longo dessa jornada. Então, nesta palestra, está definido que o Pastor fará com que vocês entendam, passo a passo, como e onde os seus problemas externos estão ligados aos seus conflitos internos, onde vocês reagem emocionalmente de modo a atrair certos acontecimentos como um ímã atrai certas substâncias. Isso vale, inclusive, para os sentimentos negativos e positivos. A gente atrai certos acontecimentos. E aí a gente estava falando aqui um pouquinho antes de começar de como este momento, normalmente vir para esta aula aberta, se dedicar um tempo a esse autoconhecimento, a gente atrai sentimentos também de alegria, de paz, de satisfação. E isso é bom trazer consciência, porque estar aqui deixa de ser qualquer tipo de obrigação, de exigência, e passa a ser um momento de presença, de prazer, de alegria, de paz, ainda que a gente vá tratar aqui de temas que nos sejam difíceis. E a aula vai falar justamente disso, né? Se a gente tem conflitos internos hoje com autoridades, como isso foi estabelecido no passado. Para quem não conhece o Petro também, esse caminho é baseado em 258 palestras que foram canalizadas entre 57 e 79, trazendo o componente espiritual desse conteúdo. Para quem não tem muito essa ligação com espiritualidade, pode usar só as palestras e a sua interação com o texto em si. Mas muita gente que está no Petro gosta de poder fazer um caminho de autoconhecimento que integre o componente espiritual também, não só o lado emocional. Então, sejam todos bem-vindos. Quem tiver depois mais dúvidas, está vendo gravado ou não conhece, é só mandar mensagem que vai ser um prazer explicar. Bom, e qual vai ser a nossa dinâmica hoje? A gente vai fazer uma prece, uma meditação. No Petro, a prece é o prelúdio da meditação. E eu gosto de trazer à tona que, apesar do Petro falar de prece e de meditação, ele não se propõe e nem é uma religião. Ele é um caminho de desenvolvimento espiritual, de autoconhecimento, porque não tem nenhum dogma, nenhuma regra. São textos que a gente lê, gosta, debate e se desenvolve espiritualmente. E o desenvolvimento espiritual inclui a prece. Porque a prece é uma coisa que o ser humano faz há milênios, né? E isso está em nós, assim, como uma ferramenta de conexão e desenvolvimento espiritual. Então é nesse sentido que o Petro vai trazer a prece dentro do que eu compreendo. Depois a gente vai estudar alguns trechos da palestra e vai fazer um exercício reflexivo. Para quem está aqui, fique à vontade para trazer reflexões, perguntas, insights, mas eu peço que não compartilhe suas histórias pessoais, porque a aula está sendo gravada. Qualquer coisa, se você precisar compartilhar algo das suas histórias pessoais, depois me manda uma mensagem, a gente conversa. As gravações ficam disponíveis aí no nosso site, vhterapias.com.br/Petwork, e a palestra na íntegra, em áudio e texto, está no site do Petwork, petwork.com.br. Tudo bem? Introdução feita, vamos para a nossa prece e meditação. Então eu vou convidar todos vocês a fecharem um pouco seus olhos. Eu vou
pedir para que a egrégora do Patchwork nos acompanhe, acompanhe a cada um que está aqui nessa aula, seja ao vivo, seja gravada, criando ao redor de cada um campo dessa energia, criando mesmo, ativando nosso eu superior, nossa essência divina, para que cada um faça a sua prece antes da gente fazer uma breve meditação. E nesse estado, vai se dando conta das palavras que surgem dentro de você quando você se coloca nesse campo, faz a sua prece. Veja se surgem dentro de você algumas palavras. Podem ser palavras mais calmas, que venham de um lugar profundo. Podem ser palavras mais rápidas e agitadas. Talvez essas palavras se percam rapidamente, ou talvez você queira segurá-las. E vai vendo se alguma palavra se destaca, te ajudando a criar um centro e uma abertura para essa aula. Vai gentilmente se conectando com essa palavra e deixando que essa palavra emane a sua energia para o seu corpo físico. Vai deixando que essa palavra também emane a sua energia para o seu corpo mental, para os seus pensamentos. Vai deixando que essa palavra emane essa energia para o seu corpo emocional, para as suas emoções.
E vai deixando que essa palavra emane sua energia para o seu corpo espiritual, como quer que você sinta que ele é nesse momento. E vai se dando conta de que você se deu esse momento de meditação, de tudo que você poderia estar fazendo agora, você escolheu estar aqui. Isso foi uma escolha que você fez. E com isso vá se preparando para se abrir para esse encontro, para essa aula, fazendo uma respiração profunda, fazendo uma segunda respiração profunda. E na terceira respiração profunda, abrindo os olhos, para a gente começar a aula. Muito bem, todo mundo de volta. Estou vendo que sim, tá bom. Então, vamos ver as primeiras palavras da palavra. Saudações em nome de Deus e Jesus Cristo. Trago bênçãos a vocês, meus queridos amigos. Abençoada seja essa hora. Então, a entidade que transmitia essas palestras sempre começava com essas saudações e essa bênção, né, ligando o nome de Deus, de Jesus Cristo. Então, o pastor explica que Jesus Cristo é a entidade mais próxima de Deus que existe. Tem uma palestra específica sobre Jesus Cristo, quem tiver interesse. Mas quem também não for muito ligado à religião pode só aceitar de que isso sempre acontecia, né? Isso vem dentro desse conjunto de trabalho que inclui a espiritualidade. E aí vem o assunto dessa noite, é a questão da autoridade. Ela é uma questão muito mais importante do que vocês imaginam, meus queridos amigos. A autoridade é o primeiro conflito para uma criança em crescimento. Os mais velhos, os pais substitutos e mais tarde os professores representam autoridade para a criança. A autoridade nega à criança a realização de muitos de seus desejos. Portanto, a autoridade parece hostil. Mesmo que a criança receba muito amor, calor e afeição, e independentemente da proibição ser necessária, ela representa o primeiro obstáculo da vida. Então a gente pode voltar a imaginar o bebezinho que a gente foi, a criança que a gente foi, que queria certas coisas, muitas vezes quando o bebê nem sabia dizer, né, expressar, verbalizar o que queria, mas não recebia. Quem que não dá uma coisa para uma criança? A pessoa mais velha, que para a criança ela entende, essa pessoa e esse ser é uma autoridade sobre mim, ela me priva do que eu gostaria de ter. Muitas vezes priva porque é necessário privar. Por exemplo, uma criança quer pôr o dedo na tomada. Ela tem uma curiosidade. Ah, se eu colocar, eu quero ver o que acontece. Tudo bem, mas algum adulto vai ter que privar essa criança dessa experiência, para o bem dela. Só que para a criança isso não importa. Na nossa mentalidade infantil, eu fui privado, isso é desconfortável. Então eu começo, isso só para dar um pequeno exemplo. Tem várias pequenas coisas que a gente
gostaria de ter, e às vezes a gente fala, não, mas eu recebi amor, eu recebi carinho, sim. Mas tem coisas que você não recebeu, que você gostaria de ter tido e não recebeu. Então essa palestra vai fazer a gente voltar um pouco na nossa infância e validar de que para a nossa criança foi difícil não receber certas coisas. E a gente mascara, a gente ignora, fala assim, a vida é assim mesmo. Mas nessa palestra a gente vai voltar nisso, por quê? Porque isso cria uma relação difícil com esse ser chamado autoridade. Tá fazendo sentido? Esse é o recorte que a gente vai trabalhar hoje. A forma como a nossa relação com a autoridade foi criada na infância. Tudo bem? Dúvidas, comentários? Temos nosso escopo, nosso recorte de trabalho do dia. Então, uma vez que as pessoas são imperfeitas, a autoridade também é, muitas vezes, exercida de um modo imperfeito. Eu gosto desse muitas vezes, porque também não é que a autoridade, ela é, meu pai era terrível, minha mãe era terrível, ou a gente que é pai e mãe fala assim, né? Nossa, eu também sou todo errado. Não, em algumas vezes a gente erra a mão, como pai ou como mãe, e os nossos pais, mães e outras autoridades, às vezes erravam as mãos. Às vezes, poucas vezes, muitas vezes, mas também tinha as vezes que eles acertavam. O que a gente vai tratar é dos momentos em que a autoridade foi imperfeita. Então hoje a gente, por isso que essa palestra é tão difícil, porque ela coloca foco em algo bastante desagradável para o nosso emocional. Pô, eu vou me lembrar de quando meu pai errou comigo, minha mãe errou comigo, a professora, fulaninho, não quero, né? Então essa palestra gera resistência. Mas mergulhando nisso, o que vai acontecer? Devido a essa imperfeição, ergue-se uma barreira entre a criança e a autoridade, o adulto. Se não houver amor, ou se ele não for dado de um modo que a criança necessita, isso piora, porque uma coisa é um pai amoroso falar, filho, você não pode pôr o dedo na tomada. Outra coisa é o pai bater, então é pior ainda. Mas mesmo havendo amor, o conflito ainda existe. Então o conflito é do ponto de vista da criança. Há muitas vezes um anseio impaciente na criança, tornar-se adulta, por acreditar erroneamente que daí as limitações deixarão de existir. Então, na mente da criança, ela vê aquele bando de adulto que dá limite para ela, ela pode entrar na seguinte conclusão: vou virar adulto, porque daí eu serei quem dá limite e eu não vou mais receber limite. Mentira. Mas na mente infantil isso pode acontecer. Por quê? Porque quando a criança cresce, ela descobre que não é assim. A autoridade simplesmente muda. A autoridade agora é representada pelo governo, por um empregador ou por outras pessoas de quem ela depende. Então, a gente, como adulto, tem várias autoridades com quem a gente interage hoje em dia, né? E aí é que vem o pulo do gato, porque a partir do momento em que a gente vai lá e reflete sobre a forma como eu construí a minha relação com a autoridade no passado, eu posso refletir se ela está sendo repetida, nas relações que eu tenho com a autoridade hoje em dia. Ou até para a gente pensar, nossa, é verdade, eu tenho, por mais que eu seja adulto, autônomo, pague minhas contas, etc., eu ainda tenho autoridades a quem eu tenho que respeitar e que eu posso escolher fazer isso de uma forma adulta, mas eu tenho que respeitar. Por exemplo, tem certas leis, tem que pagar imposto, você tem várias obrigações que não são as mais confortáveis, mas como adulto você se integra nessa relação. O duro é a parte que não se integra e que se mantém reagindo como a gente reagia quando criança. Inconscientemente, seus velhos sentimentos a acompanham desde a infância e o que sentia em relação aos pais e professores agora sente em relação à autoridade que a restringe como adulto. É isso que eu falei. Tá fazendo sentido de que, primeira luzinha, opa, realmente, hoje na minha vida, algumas pessoas ou situações ou entidades são autoridade para mim. Nem sabia que era, mas pensando bem, são. E a gente vai fazer a ponte dessa relação do hoje com a forma que a gente agia no passado. Alguma dúvida ou comentário até aqui? Não? Respira. E vamos em frente. Então, o que a palestra vai dizer? Vocês reagem à autoridade basicamente de duas formas. Isso ocorre com todos os seres humanos.
A primeira categoria é daqueles que se rebelam e se revoltam externamente contra a autoridade. Eles sentem a autoridade como inimiga, porque muitos desejos que não eram maus nem prejudiciais eram proibidos por um poder hostil, a autoridade. Eles sabem ou pensam que não tem nada de errado com o que eles querem. Mesmo assim, a autoridade os impede de fazer algo e eles sentem não somente como injusto, e eles a sentem não somente como injusta, danosa, limitada e não construtiva. Então, pegando a ideia do dedo na tomada, aquela criança que quer pôr o dedo na tomada, ela tem todas as razões para querer pôr o dedo na tomada. Nossa, é um lugar que eu não conheço, eu vou conhecer, eu vou descobrir como essa tomada funciona. Do ponto de vista da criança, ela tem, eu só tenho motivos para pôr o meu dedo na tomada, porque a visão da criança é limitada. Às vezes tem outras coisas. Pô, eu preciso sair com os meus amigos hoje. Se eu não sair, vão falar mal de mim. E aí, de repente, vai sair num dia que não é, que um adulto olha e fala, não, não é um bom dia para sair, ou essa criança não cumpriu os requisitos para sair como ela mesma sabia que tinha que ter feito. Então, assim, a visão da criança, ela é limitada pelos desejos dela. E o adulto tem os desejos do adulto, mas também pensa na criança, sabendo que precisa limitar em alguns lugares. Mas para quem é da rebeldia, essa limitação, ainda mais sabendo que o meu desejo está certo, vai gerar uma sensação de injustiça. E não importa a razão, né? Ah, veja bem, né? Não põe o dedo na tomada, não faz, eu sei que não faz bem, não adianta. Para o rebelde, ele vai se rebelar e falar que isso é uma injustiça, porque ela está sendo limitada nesse lugar. Aí, à medida que a gente vai falando isso, você pode ir pensando, pô, eu era desse lugar rebelde, de me rebelar externamente contra a autoridade? Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que em alguns momentos sim, pode ser que em alguns momentos não. Mas é interessante é que como isso vai se revelar no adulto? Então, isso pode acontecer desde a forma mais leve, em atitudes privadas e pessoais, até uma escala mais ampla de rebelião social. Essa última pode acontecer através da filiação em partidos minoritários, com grupos anarquistas ou até criminosos. Então, eu achei interessante ele trazer partidos minoritários, porque o partido minoritário gosta de brigar. Ele fala assim: eu vou mostrar que esses outros aí estão errados, porque o certo é esse desejo, essa coisa que eu acredito que é a certa, e vai para uma rebeldia, para uma revolta externa. Né? A rebeldia está aqui classificada como esse comportamento de revolta externa contra a autoridade. Então, levanta a bandeira, pode até cometer crimes e vai que vai. E eu vou me rebelar contra esse lugar. Tudo bem? Comentários? Alguém se sentiu tocado aí por essa forma de agir? Não. Então vamos em frente. Na outra categoria estão aqueles que em algum momento, inconscientemente, embora não tenham pensado nesses termos, sentiram e disseram algo mais ou menos assim: se eu me aliar com a autoridade, mesmo não gostando dela, estarei seguro. A crença nessa segurança aparente leva o tipo extremado dessa categoria a tornar-se um legalista rigoroso, não somente no sentido exato da palavra, mas também de forma mais sutil, a fim de salvaguardar sua própria posição e esconder sua própria rebeldia. O legalista é mais difícil de notar. É aquela criança que falava: tá bom, a autoridade falou que é assim, eu vou seguir. Mas não porque ela avaliou que essa autoridade tem imperfeições, tem perfeições, tem uma coisa boa. Não. Isso seria o raciocínio de um adulto. A criança fala assim: ah, eu não vou me rebelar contra essa, eu vou me aliar a ela. Eu vou até defender o que ela fala. Não, se mamãe falou para ir dormir, eu vou dormir porque mamãe falou. Então, esse lugar pode estar revelando um lugar de legalismo, de eu vou me aliar a esta autoridade. E é interessante que normalmente quem escolhe essa solução, a criança que escolhe seleção, essa solução, ela esconde uma própria rebeldia. Às vezes é uma criança que fica mais contraída. Ela,
ela tem uma rebeldia interna, porque toda criança tem desejos que são imaturos, mas ela não dá vazão para esse desejo. Então, isso é um custo para quem escolhe o legalismo. Fica uma coisa meio abafada. A rebeldia não é permitida. Então, às vezes fica algo engasgado, que é até a pessoa começar a fazer um trabalho para ver assim, não, se eu pudesse ser rebelde, o que eu faria? Não precisa fazer, mas pelo menos começar a refletir, você começa a dar energia para isso. Fala, Rodrigo. Eu acho que o legalista tá muito parecido com a figura da submissão, né? Então, ele tem um componente de submissão, mas o legalista extremo, ele começa inclusive a defender a regra que há para si e para os outros. Então, é aquele cara que fica dizendo assim, não, ó, gente, o certo é fazer isso. Eu ouvi dizer que o certo é esse. E ele fica sustentando esse lugar não só para si, de obedecer e de se submeter, mas ele dentro dele, ele cria uma rigidez de dizer assim, não, eu só posso fazer o que está certo, o que a regra manda, o que a autoridade diz. Então vai um pouco além só de uma submissão. Ele inclui aí um lugar de se tornar um aliado da autoridade. Às vezes não é consciente, às vezes parece só uma submissão. Mas se você olhar lá dentro, fica uma vozinha: eu tenho que obedecer essa autoridade. Se a autoridade falou, eu vou obedecer, eu vou me aliar a isso. E qual que é a diferença? Então a gente vai sair fazendo tudo errado para não ser legalista? Não. O caminho vai ser observar que mesmo autoridades muito competentes em uma área podem estar dando regras imperfeitas. Então a gente como adulto vai falar, não, essa autoridade tem razão nisso, mas ela não tem razão nisso. Eu poderia conseguir o mesmo resultado agindo de outra forma. Então eu questiono, me permito questionar o que a autoridade está dizendo. Isso a gente faz como adulto. A criança não faz isso, porque ela nem pode, ela depende dessa autoridade. Então ela se alia à autoridade dessa forma, passando a sustentar o que a autoridade diz. É, penso, É o medo da própria rigidez, não é? É como uma na verdade, defesa. o que o guia fala é que é o medo da própria rebeldia. Porque o legalista, por trás dele, ele quer se rebelar. A criança tem um rebelde dentro de si. Ela não quer regra nenhuma. Se eu puder, eu faço do meu jeito e o meu jeito vai dar certo, por mais que qualquer adulto veja que não vai dar. A rigidez entra para segurar essa rebeldia. Faz sentido? Mas, Tanto é que parece que eles são rigorosos até com os rebeldes, né? Eu acho que é um medo tão Sim, grande, um medo que motiva ele ser rigoroso. Parece que ele tem que se firmar nisso, né? isso, ele usa a regra externa, sustenta essa bandeira que a autoridade deu, e quando ele vê um rebelde, ele fala, pô, por que que esse cara tá podendo ser assim e eu não? Lá no fundo, né? Eu não posso colocar a minha rebeldia em prática, e esse cara pode. Então ele começa a tentar impor também o legalismo dele para cima do rebelde. Só que aí o rebelde faz o quê? Se rebela contra ele. Então, muitas crianças, às vezes, por exemplo, percebe que alguém que é muito certinho desperta a ira de alguém que é muito rebelde e cria uma situação bastante difícil. Porque, por outro lado, o legalista às vezes consegue as coisas que ele quer. O rebelde tem o prejuízo, o legalista tem o prejuízo de se contrair, de ficar rígido. O rebelde tem o prejuízo de muitas vezes não conseguir o que quer, porque nenhuma autoridade vai dar razão para o rebelde. Não, essa criança está precisando ser melhor educada. Então, é um conflito mesmo que a gente vive durante a infância, a adolescência, até amadurecer, e que fica marcado na nossa alma. Aí a Joy falou que depende de como você recebeu a autoridade, se você foi acuado. Na verdade, Joy, o que o guia vai falar é que isso é uma escolha da nossa criança. Porque frente a ao mesmo adulto, digamos um adulto agressivo, às vezes tem dois irmãos, receberam a educação do mesmo pai ou da mesma mãe.
Um é mais legalista, o outro mais rebelde. Então, é uma escolha interna da nossa alma. É, Porque total. seria muito fácil dizer, porque meu pai foi agressivo, eu me tornei legalista. O Pastor vai dizer outra coisa, vai falar de alguma forma, você, quando criança, escolheu o legalismo ou a rebeldia como solução, como forma de lidar. Mas não tem a ver com o outro. Não que o outro tivesse certo no lugar dele, mas você acabou caindo com esse pai e a sua escolha inconsciente foi escolher uma das duas coisas. Tudo bem? Deixa eu ver se teve um comentário da. Entendeu? Tá. Então, os legalistas tornam-se extremamente contrários aos infratores. Quanto mais medo eles tiverem de suas próprias tendências rebeldes ocultas contra a lei e a autoridade, mais severos se tornarão em relação ao infrator, em que eles veem uma parte de si próprio que não querem expor. É aquilo que eu falei para a Sandra, né? Então, o legalista olha para o rebelde e fala: não pode, não pode, não pode. E o rebelde está lá: eu posso, eu posso, eu posso. Mas o que é interessante em relação ao legalista é que ele é lembrar de que ele tem um rebelde. E esse rebelde muitas vezes está contraído, cheio de energia ainda, de coisas que o legalista poderia fazer e não se permite. Poderia fazer de forma boa, não de forma rebelde. Então, há muitas nuances e variações nos dois tipos opostos. A tendência rebelde deve estar combinada com uma corrente de coragem. Do contrário, a combinação de outros traços e circunstâncias externas podem levar a sua rebelião ao enfraquecimento e tornar-se uma resistência cega. Então, existe uma qualidade no rebelde, que é a coragem. Ele tem uma qualidade de dizer assim: não, peraí, isso está errado, eu não acredito nisso. A questão é que se isso estiver ligado a outras circunstâncias externas, talvez uma obstinação e outras características, pode virar assim: não importa o que você fala, eu vou ser contra. Se há governo, sou contra. Isso é uma resistência cega, que não quer nem ouvir o outro lado, entender, né, assim, internalizar um lado e o outro. Mas é para lembrar de que no rebelde existe uma corrente de coragem. Então, é importante lembrar disso. No que diz respeito aos legalistas, a quem falta coragem de dar vazão aos seus sentimentos verdadeiros, suas qualidades e seus defeitos são diferentes. Por exemplo, pode haver uma combinação de forte apreço pela ordem e organização e um desejo de paz ao invés de luta, junto com muitas outras tendências que então determinarão a atitude final da pessoa a esse respeito. Então, o legalista tem uma qualidade também, ele quer as coisas em ordem. E a ordem é uma qualidade de eu superior. A paz. Não, peraí, gente, por que a gente vai brigar? Por que eu vou ser rebelde? E manifestar externamente a minha insatisfação. Eu posso querer paz, eu não quero essa luta, que também pode estar distorcida. Uma criança que viveu num ambiente de muita briga pode criar um legalismo retraindo ali por não gostar de nenhum conflito. Mas não gostar de conflito tem uma qualidade, é aquela pessoa que vai ser um promotor da paz, que vai olhar, talvez pegar duas pessoas que estão ali muito em posições opostas, em conflito, e vai conseguir usar essa qualidade de equalização disso de uma forma pacífica. Então, os dois lados têm qualidades que estão ali ocultas, mas que precisam ser equilibradas, trazidas à tona, para a pessoa conseguir é, é, elaborar e amadurecer esse tipo de reação. E como ele fala, alguns podem ser predominantemente mais de um tipo ou do outro, e você examinando as suas reações internas não vai ser muito difícil descobrir. A gente vai fazer um exercício a respeito. Então é isso. E aí, como complemento que ele fala da palestra, eu não trouxe, mas é que o que a gente faz? Então o rebelde vai começar a ter que aprender peraí, eu estou rebelde, não gostei do que estão me trazendo, mas como é que eu consigo aceitar que eu sei que não está legal, mas eu converso com o outro lado, entendo o outro lado e acho um jeito de não me anular, mas também de saber que ali tem uma outra pessoa falando uma verdade também do ponto de vista dela. E
O legalista, ele precisa aprender de que a autoridade, por mais que seja autoridade, o que ela faz não é perfeito só porque ela é autoridade. Então, ele pode aprender a olhar e falar: não, tudo bem que você está dizendo que essa é a regra, mas eu sinto aqui que tem uma coisa errada com essa regra. Vamos conversar. Você está dizendo isso é para fazer sempre? Em que opções, em que momento isso não precisa ser feito? Ou não precisa se aplicar a mim? Pode se aplicar a muitas pessoas, mas eu estou numa outra condição. Então, essa análise onde o legalista também coloca a sua verdade é um desafio para o legalista começar aí a também trazer um pouco mais da sua essência e do seu eu. Fala, Silvéria. Mas no fundo, todo instante nós temos os dois, né? Porque Então, fora dos grandes 100, frequentemente dá para, pelo menos em mim, eu observo uma tendência de sublevar ou então de expressar demais a minha crença naquela reatividade, naquela rebeldia, só para ser do contra, né? pode ser. Mas ele fala assim que tem mais predominante de um tipo, mais de outro. Eu não gosto de todo mundo, porque são 8 bilhões de pessoas encarnadas, aí para saber se não tem um santo que é 100% rebelde ou 100% legalista, eu não consigo dizer agora. É verdade. Mas o guia fala na palestra que normalmente é uma mistura, sim. Então vamos em frente. Muito bem. E aí, para talvez alguém que esteja chegando no Pathwork agora ou queira relembrar esses conceitos, o Pathwork ele trabalha com 3 eus. Então a gente tem o nosso eu superior, onde está o nosso amor, nossa alegria, nossa sabedoria, nosso poder pessoal. Ele já se manifesta no mundo, então em azul aí é o mundo. A gente tem o nosso eu inferior, aonde estão os nossos medos, nosso orgulho, nossa obstinação, insegurança, coisas que a gente esconde. A gente não mostra, porque se eu ficar mostrando por aí, vão falar mal de mim, não vão me amar, vão me prejudicar de alguma forma. E lá, quando criança, eu aprendi a usar uma máscara sobre isso, sobre esse eu inferior, que se apresenta em 3 comportamentos. A agressividade, eu posso me tornar agressivo, posso me tornar submisso ou posso me tornar retirado, eu me desconecto. Então, só para trazer, esse é um conceito que é um pouco diferente, está na palestra 14, mas é uma das coisas fundamentais do Petro, para você olhar os seus comportamentos também como defesas que escondem a sua parte negativa, sombria. E uma outra forma que essa máscara se apresenta é como um eu idealizado, são os nossos pensamentos dos nossos tenho que. Eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser melhor que os outros, não posso ficar inseguro, ansioso, com medo, não posso errar, não posso deixar que os outros vejam que eu tenho pensamentos horríveis dentro de mim. Então, é um eu idealizar. A gente idealiza quem a gente deve ser. E aí, qual que é o nosso trabalho no Petwork? No Petwork, a gente vai observar quando esse eu idealizado ou essa máscara aparece, a gente vai olhar o que estava por trás dessa máscara. Então a gente faz um furinho ali com uma agulha para dizer assim, não, qual era, o que você estava sentindo? Putz, aquela hora eu estava com medo. Ah, tá bom. Medo do quê? Nossa, era medo porque essa pessoa fez tal coisa. Eu sempre sinto medo quando alguém faz isso que ela fez. E a gente começa a conversar sobre esse medo. Às vezes, conversa um pouquinho, depois a máscara volta. Aí a gente não fala mais do medo, aí volta, fala do medo de novo. Uma hora ele diminui, de tanto que a gente elaborou, trabalhou, falou, ele diminui um pouco. Aí vai aparecer outro momento que a máscara aparece. Aí a gente vai lá trabalhar. O que que era agora? Ah, era medo, só que medo de outra coisa. Não, agora era obstinação. E aí vai. Trabalha, trabalha, trabalha. Ele diminui mais um pouco. E com cada diminuída dessa, a nossa centelha divina, nosso eu superior, aparece mais. Né? Ele fica mais disponível. E também acontece, às vezes, da gente mascarar o nosso eu superior. Então, por exemplo, eu não posso ser espontâneo, eu tenho que ser quietinho. E aí eu mato a minha espontaneidade, que é uma característica de eu superior, se bem usada. Então, também a gente mascara o nosso eu superior. E aí, nesse trabalho do Petro, que a gente também faz esse trabalho para ver
Por que que não pode mostrar a sua espontaneidade? Nesse local não era possível? E a pessoa às vezes começa também a poder revelar um pouco mais da sua essência divina no mundo, o que é muito satisfatório, muito gostoso, muito prazeroso. Tudo bem? Eu acho que quem está aqui já tinha visto essa descrição. Quem não viu ou ficou com dúvida, depois manda uma mensagem para mim. E aí, para a gente trazer um pouco para um exercício reflexivo, eu vou convidar quem está aqui a você pensar nas suas reações quando seus pais ou outras autoridades frustravam seus desejos. Qual era a sua reação mais usual? Então, muito provavelmente, em alguns momentos você era mais legalista, em alguns momentos você era mais rebelde, ou você era muito legalista ou muito rebelde. A gente vai pegar um caso geral, assim, não, na média eu acho que eu estava mais para o legalismo. Na média eu estava mais para o rebelde. Então, só escreve isso numa folha de papel e põe assim, ah, tá bom, eu era mais para essa solução. E aí eu vou dar 2 minutos só para você olhar para esse papel, onde você toma consciência, sem julgar o que você fez. No Peço que a gente vai só trazer à tona, falar assim, ah, tá bom. Então eu, na minha infância, usava mais esta solução. Não precisa escrever muito mais, agora a gente vai sentir que talvez pela primeira vez você esteja sendo convidado e convidada a só olhar para esse aspecto da sua vida de como você foi. Tá valendo. E agora você vai pegar e fazer uma viagem no tempo para o hoje e vai colocar também no papel um lugar de relação com a autoridade que você está usando a mesma forma. Se você usava o legalismo, você está usando o legalismo, se você usava a rebeldia, você está usando a rebeldia. E de novo, você não vai se julgar e pensar de não devia estar fazendo isso. Fala, não, eu estou sim. Eu estou só aceitando de que neste outro lugar eu estou usando a mesma solução. Então você só escreve essa outra solução para deixá-la bem clara na sua frente. Você olha ali e você agora também vai ficar 2 minutos olhando para esta realidade do hoje. E vai deixar livre insights, reflexões, né, onde você tira o julgamento sobre estar fazendo isso e só observa a sua realidade.
E aí você também tem mais 2 minutos de silêncio só para olhar para isso na realidade do hoje. E aí vai observando o que que esse exercício trouxe para você. Eu vou dar uma pausa aqui na nossa gravação, caso alguém queira compartilhar algo. Muito bem. Feita a nossa partilha, gostaria de convidar vocês a fecharem um pouco os olhos e se conectar com a palavra que expressa o seu sentimento ao final dessa aula. Vai deixando que essa palavra reverbere no seu corpo físico, no seu corpo emocional, no seu corpo mental e no seu corpo espiritual. E aí vai deixando que chegue para você as últimas palavras da palestra. Não se desesperem quando estiverem tristes e desencorajados, já que não há motivo para isso. Porque a vida é eterna e vocês estão construindo sua morada eterna nessa vida, no caminho que estão seguindo tão corajosamente. Nessa casa, vocês poderão viver na felicidade eterna, sem nenhum infortúnio, sem nenhum sofrimento, sem nenhuma separação, jamais. Assim vão em paz, meus queridos. Sejam abençoados em corpo, alma e espírito. Estejam em Deus. E com isso finalizamos a nossa aula de hoje.